Você tem, por exemplo, na questão da Europa, isso se observou quando você viu o suzerano, né? Mas é uma situação semelhante, Aqui, agora entrando um pouco aí na questão mais cultural, mais religiosa, né? Não tanto a questão histórico-geográfica, você vê agora o sistema de castas, sociedade de castas da Índia. Conceitos básicos da crença e filosofia hindu. Eu gostaria de ler também, como eu já avisei que eu ia fazer esse acréscimo, algo do livro As Religiões do Mundo. As Religiões do Mundo. Antes de entrar nessa questão do sistema de castas, essa questão As Religiões do Mundo. Veja só, o livro As Religiões do Mundo, Os Ensinamentos Eternos, Hinduísmo. Página... Qual é a página? Deixa eu localizar. 170 e 171. Primeira 170, veja só. Sem fundador, sem credo. O hinduísmo não tem um fundador nem um credo. Não possui estruturas eclesiásticas ou institucionais particulares, nem um credo estabelecido. A ênfase está mais na maneira de viver do que na maneira de pensar. Radhakrishnan, um antigo presidente da Índia, comemorou uma vez: o hinduísmo é mais uma cultura do que um credo. Perfeito para os objetivos da RU, né, das Religiões Unidas, ok? Está percebendo, né, que o sincretismo é um movimento natural dentro do hinduísmo. Nem todos os que nasceram hindus são hinduístas. No entanto, afirma-se que são hindus porque nasceram hindus. São judeus porque nasceram judeus, mas não necessariamente são judeus ortodoxos. Percebe? Então tem essa questão. Ser judeu porque é filho de judeus. Judeu por genealogia, por nascimento, mas não necessariamente ele é adepto da religião judaica, ok? Da religião de Moisés, tá certo? Então no hinduísmo também acontece isso. Ele é hindu porque nasceu hindu, mas não necessariamente ele é adepto do hinduísmo. Ele pode ser budista. Ele é hindu, ele pertence àquela, ele tem essa nacionalidade, tá ok? Mas ele é jainista e por aí vai. Ele é cristão, né? Ele nasceu em Goa. Ele é hindu porque nasceu na Índia, mas ele é cristão. Recebeu tradições cristãs, se converteu ao cristianismo, que é cristão. São hindus porque nasceram hindus. A origem do nome sugere que o ingrediente comum do hinduísmo é a origem indiana de seus adeptos. Na verdade, houve um escritor que, de um modo algo cínico, afirmou que as únicas características unificadoras no hinduísmo são o caráter indiano da fé e a adoração universal pelas vacas. E foi um tanto cínico, né, na sua descrição dos hindus. Eu quero ler também já de antemão, porque vai ser interessante para essa abordagem em relação às castas, tá ok? Acerca da entrada da fé ariana. Então eu vou agora para a página 173 do livro As Religiões do Mundo, do Primitivismo ao século XX, agora tratando acerca da fé ariana. Raízes, o desenvolvimento da religião hindu. A fé ariana. Em meados do segundo milênio a.C., os povos arianos, que literalmente significa nobres, invadiram a Índia, levando a sua língua e tradições, que exerceram influência de modo profundo, mas sem eliminar as velhas tradições. Eles absorveram as tradições védicas, tá ok? Conforme a gente já tem dito aqui, né? Que exerceram influência de modo profundo, mas sem eliminar as velhas tradições, ideias e práticas. Na Índia, esta língua desenvolveu-se naquilo que chamamos sânscrito, com paralelos com o grego, o latim e outras línguas indo-europeias. É interessante esse estudo, viu? A gente pode mais para frente promover esse estudo. Tem um bom livro aqui acerca disso, acerca desse grande tronco de tradição indo-europeia. É surpreendente como ele está presente em diversas culturas distintas do mundo. Culturas que você olhando de fora se diz não tem absolutamente nada a ver. E na verdade existe alguma correlação nesse tronco, tá certo, de correspondência, né, de similaridade, tá certo, nessa questão linguística, por exemplo. Então, talvez na questão das ideias, da religião, tenha se diferenciado totalmente, mas quando você analisa pela língua, pela questão linguística, você percebe algumas características que são correlatas, tá? Então essa questão indo-europeia é muito interessante, a gente pode abordar ela mais para frente.
Continuando, chamamos sânscrito com paralelos com o grego, o latim e outras línguas indo-europeias. Ao que parece, a sua religião tinha também muitas afinidades com a da Grécia de Homero. De qualquer modo, o panteão ariano faz-nos pensar nos deuses da Ilíada e da Odisseia. Que eram fundamentalmente manifestações da natureza. Enquanto as antigas religiões do Vale do Indo parecem ter incluído a yoga e os ritos de purificação e da renúncia, e todos esses elementos continuam a marcar os santos homens da Índia, os arianos deveriam ter sido muito mais terra a terra. Originalmente eram nômades, talvez provenientes das regiões do Báltico. Aproveitaram a liberdade, entre aspas, da natureza, as árvores, os campos, o céu, etc., como os gregos de Homero diziam. Como os gregos de Homero faziam. Sacrifícios a deuses que representavam forças da natureza. Os sacrifícios de animais eram uma das principais características de suas práticas, enquanto os rios serviam de lugar de reunião para os cultos pré-arianos. Os arianos juntavam-se em volta das fogueiras e era aí que levavam a cabo as suas cerimônias. Atiravam cereais, manteiga e especiarias para as chamas. Infelizmente, ainda não se fizeram descobertas arqueológicas do primeiro período da colonização ariana, mas possuímos alguma literatura, escrita talvez em 800 a.C., mas refletindo uma tradição oral poética de séculos anteriores. Então, em 800 foi-lhe dado escrita, mas ela já era uma tradição oral muito mais antiga, como está dizendo aqui, uma tradição oral poética de séculos anteriores, tá? Os textos védicos, vide expressa conhecimento. Textos védicos, textos de conhecimento, guardam em si as principais provas sobre a fé ariana original, tá? Aí ele fala aqui acerca dos Vedas, a gente vai falar um pouco acerca disso um pouco mais para frente. Os deuses védicos que ele está citando aqui, a gente vai ver uma lista também desses deuses, tá? Então vamos dar sequência aqui. Classe de castas também. Agora, uma leitura sobre a classe de castas vai nos esclarecer um pouco desta interferência ariana dentro desse contexto do hinduísmo, né? Desse contexto aí, organizando a sociedade da maneira como eles entendiam ser correta. Veja só. Classe de castas, página 175. A partir das 4 classes de grupos do poema da criação, surgiu a ideia de que uma estrutura hierárquica da sociedade fazia parte das intenções divinas para uma ordem natural. As classes, certo? Varnas, cores, iriam mais tarde proliferar num grande número de grupos de nascimento, jatis, que diferenciavam ainda mais as famílias de acordo com o trabalho feito na comunidade. Apesar de muitos aspectos do sistema de castas terem sido declarados ilegais pelo governo indiano em tempos recentes, o sistema continua a manter-se como parte integrante da sociedade indiana, está impregnado na cultura. Então o governo proibiu, né, legislativamente, mas está impregnado na mentalidade, na cultura deles. Os problemas do casamento e da alimentação estão todos ligados às classes de castas. As 3 primeiras classes estão separadas da 4ª por serem os nascidos 2 vezes, ou iniciados. Usam o fio sagrado como indicação de um status superior. Além disso, os grupos de nascimento fazem uma distinção entre puros e impuros, indicando tanto a importância da pureza ritual como da impureza proveniente das misturas com outros grupos. É provável que os Shudras fossem inicialmente desprezados pelos invasores arianos por ostentarem uma cor inferior, Varna, pois eram escuros, em vez de terem pele clara, como os arianos. A ideia do ciclo de renascimentos sugeriu mais tarde que os Shudras só poderiam ter esperança de salvação numa vida futura, por ainda não se encontrarem entre os iniciados. No meio de tudo isso,
os sacerdotes ganhavam influência na sociedade por intermédio das diferenciações de classes, o que acabaria por ser contestado. Veja só a questão, né, que é colocada aí como a superioridade ligada a uma questão de nascimento e ligada a uma questão racial. Então, a superioridade de determinadas castas, que são, obviamente, a casta dos dominadores, né? A casta daqueles que estão dominando o quadro daquela sociedade. Então, os povos arianos que adentraram ali constituíram as 3 castas superiores que estão aí distribuídas entre religiosos, militares e comerciantes, tá ok? São eles então as castas superiores e são ligados aos povos arianos que invadiram a Terra, e as demais castas inferiores ligadas aos povos autóctones, os povos da Terra, inclusive uma não casta. A gente vai ver aí a definição que está em tela. Uma não casta, né? Um grupo de pessoas que é lançado classificado como párias, tá certo? Aos quais disse que sequer cabe a classificação de uma casta, né? São não ser. Veja só, eu quero trazer aqui uma contribuição do livro Interseção Mundial. Interseção Mundial. Ele fala um pouco aqui acerca dessa problemática da questão das castas. Veja só, um verbete aqui tratando sobre a Índia, página 331, sobre a questão das castas. Um sistema que perpetua a superioridade racial dos brahmanes e outras castas mais altas sobre a maioria. Então eles estão uma classe menor, né, numericamente, que se impôs por meio da dominação, né? Então eles dominaram aqueles povos da terra, né? Se impuseram sobre eles por meio da guerra, das armas, da dominação, e com isso institucionalizaram esse sistema de castas, colocando a si mesmo como superiores sobre esses povos que eram naturais da terra. E outras castas mais altas sobre a maioria. Fundamental para o hinduísmo, influencia toda a estrutura social e religiosa da Índia. A discriminação de casta é proibida pela Constituição, mas é socialmente importante para mais de 80% da população. Existe uma estimativa de 6.400 castas. Cada uma funciona na realidade como um grupo separado por causa das altas barreiras sociais que a separam. Casta alta dos brahmanes, 4,9% da população é casta sacerdotal ou brahmane, a mais alta. Castas adiantadas, 10,5%, os kshatriyas e o vaisya, tá certo? E os vaisya, 10,5% da população. Castas atrasadas, 47,6% da população são integrantes de castas inferiores, atrasadas. Castas suplementares, 15%, também conhecido como os fora das castas, intocáveis, Arijan, geralmente destituídos, subjugados e explorados. Outros 22%, muçulmanos, cristãos e tribos suplementares não são considerados parte da estrutura de castas, mas geralmente são influenciados pelo pensamento de casta, tá ok? Então temos aí a questão das castas, essa organização institucionalizada, essa separação racial colocada na Índia já desde muitos séculos, e como ela distribui as populações, dando a uma minoria branca a supremacia e obrigando, né, que uma grande maioria fique submetida a uma situação inferior, que foi institucionalizada e é obrigatória, tá certo? Apesar da lei estar contra ela, apesar da lei a proibir. Sociedade de castas, conforme você tem em tela aí, os arianos foram hierarquizados conforme cada elemento do corpo do Brahma, o deus criador do hinduísmo. Veja só, o corpo de Brahma e agora a forma como eles separam as castas. Os Brahmanes, ou Brahmin, nasceram da boca do Brahma, elite composta de sacerdotes, professores e filósofos. Somente eles podem estruturar as cerimônias religiosas e transmitir o legado sagrado para o povo. Okay? Então temos os Brahmanes como a casta superior. Os Kshatriyas, tá? Os Kshatriyas nasceram dos braços de Brahma, membros das instituições políticas
e militares, dependentes das orientações transmitidas pelos Brahmanes. São uma classe superior também, mas inferior ainda aos Brahmanes, são então por eles orientados, né? Então os Brahmanes são a classe intelectual que orienta essa classe política e militar, tá ok? E os Vaishyas nasceram das coxas de Brahma, responsáveis pelas atividades comerciais e agrícolas. Sudras nasceram dos pés de Brahma, constituindo os camponeses, trabalhadores fabris e artesãos comerciantes. Então os Shudras estão nessa base da pirâmide, né, na classe baixa, mas eles ainda estão integrados, né, dentro dessa ideologia do corpo de Brahma, são os pés de Brahma, né? Então estão numa classe inferior, mas ainda são contados como integrantes aí dessas classes hierárquicas. Agora veja só, os párias ou Dalit, intocáveis, nasceram da poeira debaixo do pé de Brahma, são considerados impuros, por isso têm de lidar com o que é considerado imundo socialmente, como limpar os esgotos, coletar o lixo e manipular os mortos. Então essas pessoas são considerados os párias, eles estão fora dessas classificações das hierarquias, né, das castas, porque eles não são integrantes nem do corpo de Brahma, eles estão abaixo do corpo dele, tendo nascido na verdade da poeira debaixo de seus pés, tá ok? Então são classes populacionais que eram da terra, indígenas, né, foram dominados e são colocados nessa situação totalmente desprovido de direitos, tá ok? Então são abandonados a essa situação de inferioridade e na verdade são a maioria da população, constituem a maioria da população. Então é um conceito que infelizmente institucionalizou o preconceito. O preconceito está institucionalizado a partir, né, desse sistema de organização social, sistema de crença. Então, infelizmente é algo triste, né? É uma cultura milenar, é uma cultura muito profunda, muito complexa, mas sofre ainda com esta situação que ainda está inculcada, né, na mente do povo. Ainda é uma situação cultural muito forte, apesar de juridicamente proibida, né? Apesar de ser juridicamente proibida já, ela ainda é fortemente defendida dentro do ambiente cultural. Seguindo adiante, veja, origem e evolução. A existência do hinduísmo antecede os registros históricos e as suas origens perdem-se no tempo. Ele sai do registro histórico e entra na oralidade, né? A mais antiga evidência de uma religião da Índia data do fim do Neolítico, 5.500 a 2.600 a.C. O hinduísmo moderno cresceu a partir dos Vedas, dos quais o mais antigo é o Rig Veda, que data de 1.700 a 1.100 a.C. Os Vedas centralizam o culto em divindades como Indra, Varuna e Agni. E no ritual do Soma, que será absorvido pelos arianos, tá? Os brahmanes vão dar uma versão deles de Indra, Varuna e Agni, ok? Em Brahma, Vishnu e Shiva, ok? Então será um movimento sincretista. Eles vão absorver e vão reinterpretar, dando os nomes, esses novos nomes, e também construindo toda uma tradição em torno deles. E aqui uma linha cronológica, né, só para nós entendermos direitinho. Os primeiros assentamentos, tá ok? Está em espanhol. Os primeiros assentamentos, tá ok? Civilização do Indo. Assentamento ário, agora entrada dos arianos, tá ok? Nessa população nasce o hinduísmo, né, etapa védica, né, a escrita agora daquelas tradições orais, os Vedas, sabedoria. 600, olha aí a ramificação, né? O Buda, surgimento do budismo, difusão, o Mahavira, e o Mahavira cria o jainismo. Então o budismo se separa, depois vai ter o grande apoio do rei Asoka, como você vê em seguida, e o Mahavira cria o jainismo. Então as ramificações aí do hinduísmo. Era de ouro do budismo, né? Não só do budismo, mas era de ouro da Índia, com o rei Asoka, a promoção do budismo, ok? A questão da época clássica, que ele coloca como Gupta, 320 d.C. A época clássica, Índia clássica, colocada aqui como dinastia Gupta, estando na dominação.
1192 da era cristã, o islamismo é que domina as dinastias islâmicas, tá? 1526 temos aí aquilo que vimos como Mugol, tá? A dinastia Mugol. 1707 os europeus, a influência dos europeus na Índia. Então um grande anseio, né, dos europeus em descobrir o caminho mais rápido para as Índias, tá? E inclusive em relação a isso vemos aquela descrição que é feita em relação a Colombo, afirmando-se aí que Colombo teria errado o caminho e por isso ele foi parar na América, o que na verdade é uma idiotice, né? Assim, é ensinado coisas idiotas. Colombo, ao que tudo indica, né, analisando os textos de época, a intenção de Colombo é descobrir o caminho mais rápido para as Índias. Então era intencional, a rota era intencional. Agora, ele não tinha total noção do que iria encontrar. Ele queria achar uma passagem para a Índia. Agora, deparou-se com toda uma barreira continental, ok? Mas acerca dessas terras já se tinha alguma noção. Não se tinha noção, talvez, da extensão, mas tinha noção. Os vikings já haviam fundado colônia, né, na América. Não prosperou tanto, mas já tinha um certo conhecimento. E certamente o que Colombo pretendia era descobrir um atalho, uma brecha, um caminho mais rápido, ok? Mas deparou-se aí com essa barreira continental chamada América, né? Então, na continuidade histórica, vemos aí como os europeus se interessaram, né, por aquilo que encontraram na América, a extração de ouro, de prata, as guerras, né, a dominação dos indígenas, a cristianização da América, e Cabral aqui também, extração da madeira, depois extração de outros materiais importantes e colonização também da América do Sul. Mas a questão era a Índia. O objetivo, o foco, né, era a Índia. Chegar até a Índia, compra de especiarias, tecidos, objetos manufaturados. Então você tinha um grande comércio, né, que queriam estabelecer com a Índia. Quando a rota das caravanas de Marco Polo se tornou inviável, as guerras, né, os saques, a complicação para se chegar por terra, isso instigou um avanço das navegações, tá? Então, primeiro Marco Polo fez contato aqui com essas sociedades, mas quando se tornou inviável os caminhos das rotas de Marco Polo, então preferiu-se aí pelas navegações, tá ok? Ocupação britânica e depois Mahatma Gandhi e o movimento pela independência da Índia. Então, um pouco da história e agora a presença do hinduísmo, tá certo? A presença do hinduísmo no mundo. Então, as principais religiões, tá certo? Sua presença nos países, sua extensão, cristianismo, ok? Está aí as três grandes religiões do mundo, cristianismo ainda à frente, dominando muitas regiões, o islamismo que cresce constantemente, aí você tem janela 10/40, né? As áreas de maior perseguição no mundo, norte da África, Oriente Médio, essa questão aqui da parte central da África também, Índia, Paquistão, Afeganistão, e Coreia do Norte, China, também lugares de muita perseguição, de intensa perseguição. Do cristianismo, islamismo e hinduísmo. Hinduísmo, terceira maior religião do mundo, até porque a Índia é um dos países mais populosos do mundo, né? E o hinduísmo é muito forte na Índia, propagando-se também para outras terras. Aí você vê na América do Sul, dá uma olhada aqui, nessa parte de cima da América do Sul, veja só a presença de quem aí? Do hinduísmo. Hinduísmo na Guiana Francesa, Guiana e Suriname, e também na ilha de Trinidade e Tobago, ok? Então temos aí a presença do hinduísmo forte aí nessa região da América do Sul. Hinduísmo, budismo, você vê se alastrou aí pela China, Mongólia, uma parte da Índia, Nepal, a península aqui da Malásia, a Indochina, tá ok? Japão tem a sua própria versão de budismo. Judaísmo, principalmente Israel, tá ok? Religiões chinesas variadas, né? E aí tem uma mescla de budismo e religiões chinesas, tradicionais chinesas. Religiões coreanas também, religiões dos povos da terra, né? Tradicionais. Aí você tem muito de animismo e totemismo, né? Muito presente aí nessas religiões típicas aí dos países. Shintoísmo, típico aí do Japão, tá ok? Shintoísmo. Religiões populares, você tem
também essa questão animista e totemista, né, as religiões e o xamanismo, ok, entre os indígenas. Então você tem a presença aí das religiões populares e o sem religião também aí indicado no mapa que está em tela, ok? Então temos aí essas manifestações, né, essa investigação sobre a presença dessas grandes religiões no mundo. Agora vamos dar sequência aqui, daqui a pouco já vamos encerrar nossa aula, mas algumas informações, essa aí que já está relacionada, que eu estava mostrando, a generalidade sobre o hinduísmo. O termo hinduísmo deriva da palavra do persa hindu, nome do rio Indo, indica um grupo de religiões afins, veja, religiões afins, entre as mais antigas do mundo, meados do segundo milênio a.C., à volta de 3000 a.C., difundida sobretudo na Ásia Meridional, Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. Butão também, né? Butão principalmente relacionado ao budismo. Distribuição geográfica, a terceira maior religião do mundo, e os países que ele alista, né, conforme já mencionei: a Índia, Ilhas Maurício, Nepal, assim como as ilhas da Indonésia, de Bali, tem como religião predominante o hinduísmo. Importantes minorias hindus existem em Bangladesh, 11 milhões, Myanmar, antiga Birmânia, 7,1 milhões, Sri Lanka ou Ceilão, 2,5 milhões, Estados Unidos, 2,5 milhões de hinduístas, Paquistão, 4,3, África do Sul, 1,2, Reino Unido, 1,5, Malásia, 1,1, Canadá, 1 milhão, Ilhas Fiji, 500 mil, Trindade e Tobago, aqui no Caribe, 500 mil, Guiana, 400 mil, Holanda, 400 mil, Singapura, 300 mil e Suriname, 200 mil. Temos aí a distribuição dos hinduístas, né, aqueles adeptos do hinduísmo pelo mundo, tá ok? Aí temos esse diagrama que mostra as proporções: cristãos, muçulmanos, religião, hindus. Veja, hindus 15,1%, tá ok? Acompanhando de perto aí o cristianismo e o islamismo. E aí crescendo também os sem religião, aqueles que não declaram ser adeptos de nenhuma religião. Temos aí essas análises que são feitas em relação à presença dos movimentos religiosos pelo mundo. E agora veja conceitos básicos da filosofia hindu. Vamos dar sequência aqui, ó.